Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Essa palavra que muita gente conhece aqui no Brasil, que Jesus disse. E hoje nós vamos aqui dar uma destrinchada nessa palavra, né? Por que Jesus falou isso? Qual foi o propósito, né? Por que Jesus citou essa frase? Entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Será que ela era num âmbito político? Será que ela era uma... Jesus falou por falar? Eu não creio, porque tudo que sai da boca do próprio Deus, que Jesus é Deus, é Filho do Deus vivo, tinha um sentido e tem um sentido. Primeiro, a gente não pode pegar um versículo e se basear só naquele versículo, entendeu? A gente tem que pegar o capítulo todinho, ver o contexto todinho, o porquê que Jesus falou isso. E essa passagem mostra, se você for pegar o capítulo todo, que primeiro trouxeram uma mulher, né, até o Senhor Jesus, que segundo os fariseus daquela época, ela estava em adultério. E ali a palavra de Deus já mostra que eles estavam querendo pegar Jesus, porque naquela época, quando havia um adultério, né, a pessoa era apedrejada, segundo a lei de Moisés. Então eles levaram a mulher até Jesus para saber, né, o que o Senhor Jesus ia falar. Se Jesus ia passar a mão na cabeça dela ou se Jesus ia mandar cumprir a lei. Porque pela lei, na verdade, pela lei ela tinha que ser apedrejada. Mas só que Jesus, com sabedoria, e Jesus já vinha ali num novo ciclo, né, eu já fiz um vídeo aqui na Torre de Vigia, né, falando sobre o novo ciclo. Jesus, ele vira para os homens e o que ele fala? Olha, se vocês, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, entendeu? Então os homens começaram a se avaliar e viu que verdadeiramente nessa terra não existe ninguém que não tenha pecado, entendeu? Não existe ninguém que não tenha pecado. O único que não pecou foi Jesus. Então, quer dizer, os homens se agarraram e saíram. Então eles estavam querendo pegar Jesus ali e começaram a discutir com Jesus, a conversar com Jesus. Por quê? Porque na verdade, os fariseus, os judeus daquela época, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Jesus era o Messias prometido. Tanto que lá em Jerusalém, ou em Israel, muita gente lá da parte dos judeus não crê até hoje que Jesus é o Messias, entendeu? Então eles estavam ali discutindo. Então chegou uma certa hora que Jesus, conversando com eles, Jesus vira para eles e fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual era a verdade que Jesus estava falando? A verdade da cegueira deles, porque eles estavam diante do próprio Messias, do Filho de Deus, Deus Altíssimo, e não estavam crendo, não estavam acreditando, mesmo vendo as maravilhas que Jesus fazia. Jesus curava cego, ressuscitava mortos, levantava paralítico, fazia surdo ouvir, entendeu? E Jesus curava leprosos. Jesus fazia maravilha, transformou a água em vinho, andou sobre as águas, entendeu, querido? E aí o que acontece? Eles não queriam aceitar, mesmo vendo as maravilhas. Aí Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando eles abrissem os olhos dele e começassem a enxergar que Jesus verdadeiramente era o Messias, aí as escamas dos olhos deles iam cair. E eles iam começar a compreender e entender que Jesus era o verdadeiro Messias. Eles estavam cegos espiritualmente, eles não estavam conseguindo enxergar. Então quando Jesus cita essa passagem, é porque eles estavam cegos, eles não conseguiam entender que verdadeiramente ali quem estava ali diante deles era o Deus vivo, entendeu? Era o Messias enviado pelo Deus vivo. E eles estavam cegos, eles não estavam conseguindo enxergar. Havia um bloqueio espiritual. Quando Jesus cita essa passagem, ela não tem nenhum sentido de política, de politicagem, não. Essa passagem ela tem um sentido espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do engano. Do engano desse mundo.
Entendeu? Porque esse mundo tem enganado as pessoas. As pessoas têm sido levadas ao engano no colorido falso desse mundo. Porque quando chegar no final de tudo, entendeu? As pessoas vão precisar de Jesus. Tá me entendendo? E se você olhar aqui, ó, essa passagem, aí Jesus vira e fala isso, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele. Aí Jesus já estava se falando para aqueles que estavam acreditando nele. Se vos permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou isso para quem? Para aqueles que estavam acreditando nele, entendeu? Aí responderam, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Quer dizer, eles colocaram no coração deles que eles eram filhos de Abraão. Por eles ser filhos de Abraão, eles já eram salvos. Não. Não era só porque eram filho de Abraão, ou filho de Jacó, ou filho de Isaac, eles seriam salvos, não. Moisés referiu ao povo de Israel lá no deserto, falando, ó, vai vir um profeta maior do que eu, e vocês têm que seguir ele. Quem era o profeta que Moisés estava falando? Era Jesus. Porque toda a palavra, todo o Velho Testamento, junto com o Novo Testamento, aponta para quem? Aponta para Jesus, querido. Moisés, no Velho Testamento, deu a lei para o povo de Israel. Para quê? Para que o povo de Israel viesse seguir aquela lei. Porque eles eram um povo escravizado, eles não tinham lei. Eles viviam no Egito, mas eles não tinham lei, eles eram escravos, eles não tinham direito a nada. E quando eles saem dali e vão para o deserto, o que acontece? Deus viu que tinha que dar uma lei, eles tinham que ter, aprender os bons costumes, entendeu? E aí o que Deus faz? Deus usa Moisés e dá a lei para eles. E aí no decorrer do tempo, quando o tempo passou, o povo de Israel, eles fizeram dessa lei que Moisés deu para eles uma religião. E não era isso que Deus queria que eles fizessem, entendeu? Eles fizeram da lei que Moisés deu para eles, eles viraram religiosos, tá me entendendo? E Jesus estava tentando mostrar isso para eles, entendeu? Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que muitas das vezes Jesus batia de frente com os judeus por causa de costumes deles mesmo. Lavar a mão, comer sem lavar a mão, ou fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Jesus reprovava a questão do sábado, de guardar o sábado. Jesus bateu de frente direto com eles, entendeu? Por causa do costume deles. Eles pegaram a lei que Moisés deu para eles, para quê? Fizeram de religião. E Jesus não é uma religião. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para você ir ao Pai, você tem que ir até Jesus, querido. Não tem jeito, é o que está escrito. Entendeu? Vai lá, rasga a Bíblia. Arranca esse pedaço da Bíblia lá, é o que está escrito. Para mim chegar até o Deus vivo, entendeu? Eu entro na presença dele como? Em nome de Jesus. É simples assim. Entendeu, querido? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Não tem nada de política, não tem nada dessas coisas. Simplesmente é a verdade que esse mundo aqui existe uma mentira espiritual. Entendeu? Existe uma mentira espiritual. Entendeu? E quando seus olhos se abrem, você passa a conhecer a verdade. Passa a conhecer quem verdadeiramente é Jesus. Está me entendendo? Porque Jesus é o Messias. Por isso que Jesus batia de frente com eles. Querido, se você quiser saber mais, pega aí o livro de João, capítulo 8, lê o capítulo todinho, que você vai entender que essa passagem está se referindo a isso. A verdade que o judeu, eles não queriam ver que Jesus era o Messias. Um forte abraço para você. Nós vamos voltar numa próxima oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Valeu, forte abraço.